Bom dia, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de geografia, né? Na aula anterior, nós falamos um pouco sobre a administração do município, como é que acontece, quem administra, né? Falando sobre as características, né, da administração, falamos, né? Sobre a função do prefeito, dos vereadores, né? Falando sobre os três poderes do governo, né? Legislativo, executivo e judiciário, né? Hoje, pessoal, a gente vai tratar mais, né, sobre a questão das paisagens, certo? Também assunto do primeiro capítulo do nosso livro. Somente dando continuidade, né? Vocês receberam aí o material, né, pelo Correio do Conhecimento. Nós temos aí um resumo do nosso assunto da aula de hoje, né, e depois uma pequena atividade, certo? Então, hoje nós vamos trabalhar os elementos da paisagem do município, certo? O que é a paisagem, né? Tudo aquilo que a gente observa é uma paisagem, né? Então, a gente pode observar vários tipos de paisagem, né? Essas paisagens, elas podem ter mais características urbanas, né? Ou mais características rurais, né? Que foi o que a gente viu que tem, né, no município duas partes principais, é a parte urbana e a parte rural, certo? Então, as paisagens do município, elas vão, né, estar classificadas, né, em urbana e rural, de acordo, né, com a maioria das suas características, certo? Se ela tiver mais características urbanas, né, como por exemplo muitas casas, comércios, hospitais, né, essa paisagem ela vai ser caracterizada como uma paisagem cultural, ou seja, né, que os elementos dessa paisagem, né, elas são construídas pelo ser humano, certo? Essa paisagem ela vai ter mais construções, né? Ela foi mais modificada pelo ser humano, certo? Então essa paisagem ela recebe o nome de paisagem cultural, certo? Porque ela foi modificada pelo ser humano, ela tem muitas construções, certo? Feitas pelo ser humano, então ela recebe esse nome. Já as paisagens naturais, elas não têm, né, modificação pelo ser humano, né? Já está dizendo, é uma paisagem natural, ela foi criada pela natureza, ela não teve nenhuma modificação ou teve pouca modificação, certo? Então, ela é chamada de paisagem natural. No espaço rural também podemos encontrar paisagens culturais, pessoal, no espaço rural. Por quê? Porque no espaço rural nós também temos construções, certo? Então, uma construção já é característica de uma paisagem cultural, certo? Porque o ser humano fez aquela construção. Como são as paisagens, né, do espaço rural, né? As paisagens do espaço rural, pessoal, elas não são iguais entre si. Elas têm características diferentes, né? Como, por exemplo, né, as atividades que são desenvolvidas nela, por exemplo, a agricultura, a pecuária, o extrativismo, né? Esses três tipos de economia, elas vão modificar a paisagem de uma maneira diferente, certo? E também o tamanho das propriedades é uma diferenciação, certo? Nós temos, né, dois tipos principais de paisagens rurais, né, que são as grandes, né, e as pequenas. As grandes, elas são grandes áreas de terras, né, tem cultivo de lavouras ou pode ser criação de rebanhos bem grandes, muitos animais, certo? Em geral, ela é cultivada apenas um tipo de plantação, que é chamada, né,
de monocultoras, certo? Que pode ser de soja, de café, de laranja ou de cana-de-açúcar, certo? Daí é as propriedades rurais grandes. E as pequenas propriedades rurais, né? Geralmente são cultivadas várias espécies de plantas, né? Como feijão, arroz, hortaliça, né? E também são desenvolvidas pequenas criações, como galinhas, cabras, porcos, né? E essas propriedades, elas são chamadas de policultoras, né? Porque elas englobam várias culturas, né? Várias plantações, vários tipos de meios, né? De produção, né? Plantação de várias coisas, criação de vários animais, né? Enquanto as monocultoras, né? Somente um tipo de plantação, certo? E as paisagens do espaço urbano, né? Na maioria, a gente observa, né, os elementos culturais semelhantes, como os tipos de construções, prédios, casas próximas das outras, né, ruas, avenidas, trânsito bastante intenso, né? Cada cidade é diferente da outra, né? Elas são diferentes em relação ao tamanho, né, o número de habitantes, a maneira como as construções são organizadas na paisagem, né, mas em sua maioria, elas apresentam os mesmos elementos, certo? Só vão se diferenciar do tamanho, né, da quantidade, né, de habitantes, certo? Então, esse foi o nosso assunto de hoje, né? Em relação às paisagens culturais e naturais, né? Paisagens rurais e urbanas, características, certo? Vocês vão realizar atividades sobre esse assunto. Nós temos aí o resuminho junto com a atividade e me enviar a fotografia. Caso tenha alguma dúvida, pode entrar em contato. Eu estou à inteira disposição. Até a próxima aula.